Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Bom dia família presbiteriana, bom dia, vamos se achegando, começando mais um culto, mais uma EBD, né, Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando com a abertura. Hoje está bem legal o dia, porque sem querer eu fui, né, o Marcos chamou eu para poder falar, poder dar abertura, e os meus amigos aqui da UMP, né, os jovens estão na banda, então foi nada planejado, viu, pessoal? Foi tudo que nem um chave, sem querer querendo. Vamos abrir, por favor, ó, em Mateus 6, versículo 21. Bom, vamos lá. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa semana começou as Olimpíadas. Acho que a maioria ou gosta ou viu a abertura, está um pouco ligado. E o Brasil não é, né, o top 3, nem top 5 das Olimpíadas quando tem o ranking. Então, a gente sempre fica naquela ansiedade, quando vai vir medalha, quando vai vir medalha. E ontem aconteceu, veio uma prata de madrugada no skate e o judô trouxe o bronze. E hoje, se você perguntar para os medalhistas, quais são as suas maiores conquistas, o seu maior tesouro? Eu não tenho dúvida que eles vão falar, independente de não ser ouro, ser o prata e o bronze, eles vão falar que é a medalha que eles conquistaram. É o tesouro maior dele, independente da fama, da riqueza que eles possam ter em bens materiais ou dinheiro na conta, é a medalha. E o que isso tem a ver com a questão de nós sermos cristãos? Onde está nosso tesouro? Qual que é o que a gente almeja? Hoje de manhã acordei, vi no Instagram, eu sigo, né, o skatista, e ele falou assim, ó, a última manobra que deu a prata para ele, a última, que ele estourou na pontuação. Ele falou, não foi sorte. Foram 3 anos treinando a manobra. E em segundos tive que executar e deu certo. Fui pro tudo ou nada e deu certo. Nós, como cristãos, o que acontece que eu penso, assim, que me veio ao coração, né? O que o rei Davi falou.
dentro de toda a sua riqueza como rei, né, seu reino. Ele falou que eu mais quero viver todo dia na casa do Senhor. Que está aqui, ó, precisa nem abrir, senão não leva muito tempo. Eu vou abrir aqui, um minutinho só. Aqui, ó, no Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Jefão, quando você ia para o treino para ficar bom no jiu-jitsu, onde você mais queria ficar bom no jiu-jitsu? No treino, no tatame. Não é? A gente, como cristãos, temos que procurar a palavra de Deus, a casa de Deus, para buscar o Senhor. Sei que Jesus morreu por nós estamos salvos, mas Ele nos amou primeiro. Então é isso. Buscar como fosse um treinamento, né? O processo. Ele não teria as medalhas do pódio se não gostassem de estar treinando. A gente quer estar com Deus, a gente tem que gostar de estar na casa de Deus também. Eu acho que bem simples, pegar, né, o momento da Olimpíada, fazer um traçozinho do paralelo, é isso, pessoal. Vou passar agora para os aniversariantes da semana. Grazi. Vamos lá. De casamento, a Soraya e o Marcos, o presbítero. Dia 27/7, Caroline Raio Nishimoto e a Gabriele Raio Nishimoto. Maria Eduarda da Silva Costa, o Paulo Sérgio Ribeiro. Casamento, Cibele e Fábio. 28/7, a Isabela Molina. E casamento, a Andréia e... Aí sim, Jefão. Caramba. Danilo Lopes da Trindade, dia 29. Elisa Simões Martins. Jocelina do Amaral Mosqueta. Natália Girandi Ataíde. Dia 30, Edneia Klein Geni Santo Costa Riso. Dia 31, Hamilton Cipolla Peralta. Ana Clara Garcia Leal Silva. Antônio Aurélio de Almeida. O Christian de Freitas Alves. O Davizinho, Davi Emerick Prosdocime. E casamento, a Isaura e o Paulo. E hoje também é aniversário dos adolescentes presbiterianos. É o Dia Nacional dos Adolescentes da IPB presbiteriano. Eu vou pedir para a Isa Conde orar pelos aniversariantes, pela semana e pelos adolescentes da igreja. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou aqui para estarmos aqui nesta manhã te louvando, te adorando. Queremos te agradecer, Senhor, por comemorar mais um ano de vida de todos aqueles que fizeram aniversário essa semana, Deus, por aqueles que estão fazendo aniversário de casamento também. Que o Senhor continue sustentando, Pai, cada família, Deus. Venha nos trazer saúde, Pai, nos livrar de todo mal. Queremos também te pedir pelos adolescentes presbiterianos. Senhor, nesse momento, Pai, te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Pai, venha visitar cada família, venha nos manter firmes, Pai, na palavra, Senhor. Venha trazer comunhão, Pai, continuar, Deus, abençoando a cada um, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos cantar um hino agora. Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus,
escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, como dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. De perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Amém. Isaías. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Ele ofereceu pra satisfazer Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte. Provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte. Provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Senhor,
Obrigado porque o Senhor se entregou no nosso lugar, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, mesmo nós não merecendo, Pai, o Senhor se entregou, morreu naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Queremos agora agradecer também todos aqueles que deixaram o seu dízimo aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles grandemente. Abençoe o resto deste culto, deste TBD. Em nome de Jesus, é isso que pedimos e agradecemos. Amém. Por favor, queridos irmãos, queiram se assentar. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada coração. Você que nos acompanha de casa, também que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Nós temos espaço para você aqui na igreja. Se você quiser estar conosco, nós temos seguido todas as recomendações das autoridades sanitárias para que estejamos juntos em segurança na casa do Senhor. Então, se você desejar participar conosco da Escola Bíblica Dominical, às 9h30, você é bem-vindo. O culto vespertino também às 19 horas. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Já você que está em casa, tome a sua Bíblia nas mãos e esteja atento para o estudo da Escritura Sagrada, que traz edificação e vida para todos nós. Rapidamente eu gostaria de lembrar alguns recados, dar alguns avisos. No dia 22 de agosto, nós teremos uma Assembleia Geral Extraordinária que já está convocada com a seguinte pauta: nós vamos fazer uma pequena mudança no nosso estatuto, vamos inserir a figura do segundo tesoureiro e vamos também deliberar em assembleia sobre a emerência do nosso querido presbítero Filó. Então, no dia 22 de agosto, no culto vespertino, lembre-se de estar conosco para esse momento de assembleia também. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o seminarista Jefferson, a Andréia e a Laura, que vieram lá de Campinas e estão conosco hoje para trazer edificação e muita alegria para nós. O seminarista Jefferson vai dar aula agora na escola dominical e mais tarde também no culto vespertino vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo para o benefício da nossa alma. Portanto, vamos nos alegrar muito com a presença do nosso irmão. Peço que o Jefferson, por favor, venha até aqui e já traga para nós o estudo da Escritura Sagrada. Os jovens e os adolescentes estarão conosco aqui, Pastor Tiago, é isso mesmo? Ok. Então, os adolescentes vão ter aula com o Pastor Tiago, os jovens vão ficar aqui conosco por uma aula conjunta com o nosso irmão seminarista Jefferson. Deus abençoe. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui novamente, de volta em casa, né? Depois de quase 3 anos. Irmãos, quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 20. Versículo 19 em diante. Depois. A gente já vai passar, Rafa, o slide, só um pouquinho. 20, 19 até 22. É isso? Acho que é isso que ele queria saber. Obrigado. Desculpa, Rafa. Capítulo 20 de João, 19 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quem sabe você mesmo aí de máscara possa dizer essa frase? Vamos lá, 1, 2, 3 e paz seja convosco. Muito bem.
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, antes de eu orar e antes da gente entrar no estudo desse texto, um texto breve, mas muito rico, eu queria só mostrar para vocês, quem sabe, como a gente tem vivido os últimos 3 anos lá no SPS. Eu trouxe um slide rápido, porque eu, quando fui para o seminário, por exemplo, eu tinha muita curiosidade de saber como era o seminário. Eu tinha curiosidade de saber como eram as instalações, eu tinha curiosidade de saber como é que vivia um seminarista, né? Onde ele almoçava, onde ele dormia, né? O que ele fazia, né? Eu quero trazer para vocês de modo muito rápido. Se você puder colocar para a gente aí, Grazi. Isso. Então, a minha estadia no Seminário Presbiteriano do Sul é de 2019 a 2022. Pode ir passando, Grazi, por gentileza. Isso. O nosso seminário é esse que está sendo apresentado aí. A Dedinha e eu, na primeira vez que a gente foi visitar, a gente visitou em setembro de 2019, julho de 2018, nas férias, a gente visitou pela primeira vez. E as instalações são essas. Vamos lá, Grazi, por favor. Isso, essa é a fachada dele, né, na entrada, muito bonito, na Avenida Brasil, ali em Campinas. Esse é o corredor onde está a diretoria e também a sala do coordenador, né? Essas fotos são todos os pastores que foram presidentes do Supremo Conselho da nossa igreja desde a sua fundação. Esse é o nosso auditório, é o local onde nós temos os cultos, às terças e às quintas-feiras, né? Irmãos, os irmãos entendem que quando eu falo nós temos os cultos, né? Era na época que a gente não tinha toda essa questão de isolamento, né? E essa é a visão de você que está tendo, né? Ali do auditório, ali na verdade, da parte da plenária. A gente está participando aí de um culto de prova de pregação. Todos os quartonistas, eles fazem a sua prova de pregação aí nesse auditório e no final a gente tira essa foto bonita. A última pessoa esquerda lá é o reverendo Carlos Machado, é o nosso reitor. Depois tem o nosso professor de homilética, reverendo Cocaro, eu, a Deda, Marquinhos, que formou nesse dia, a gente participou da liturgia com ele, reverendo Donaldo, segurando o Davi. Depois nós temos um quartonista que já formou, Luiz Carlos, que é meu colega de classe, e o último da direita, o reverendo Romualdo, o nosso professor de hebraico, e antes dele o reverendo Paulo, o nosso capelão. Esse é o meu local preferido do seminário. Pode ir passando, Grazi. Nós temos umas 4 fotos desse paraíso aí, ok? Nós temos uma biblioteca lá com 30 mil títulos. E assim, é muito legal estar aí, porque também é um dos poucos ambientes do seminário que é climatizado. Campinas não é tão quente, né, como Presidente Prudente, mas quando esquenta lá é complicado, a gente foge para esse lugar maravilhoso. Essa é a nossa sala de aula do 2º ano. Esse dia aí a gente tinha um pouco mais de gente conosco, o 3º ano estava tendo uma aula conjunta. Esse é o reverendo Luiz Fernando, ele é PhD em Patrística e ele teve aula em Roma com Joseph Ratzinger, o penúltimo papa, né, antes do Papa Francisco. A história do reverendo Luiz Fernando é muito interessante porque ele é um ex-padre, um ex-abade, que converteu-se, na verdade, ao evangelho e veio para o presbiterianismo. Essa é a sala do 1º ano, eu fiquei no 1º ano todo. E esse é o nosso cantinho agora, irmãos. Onde é que você mora, Jeff? O seminário ele oferece duas locações, né? Uma no Campos Elíseos e uma no próprio seminário. A gente não mora nem no Campos Elíseos nem no seminário, a gente mora no centro da cidade, porque um presbítero de Presidente Epitácio, né? Tem uma irmã, a irmã Vera, ela tem 2 apartamentos e uma casa. E desde que eu mencionei que eu me tornaria seminarista, toda vez que ele me encontrava na reunião de presbitério, ele falava assim: "Oh, pastor Jefão, que benção, o senhor vai para Campinas, ó, a minha irmã, ela tem 2 apartamentos e uma casa, ela vai alugar um para o senhor." Só que assim, irmãos, aquilo entrava nesse ouvido e saía no outro, né? Porque assim, para filho você manda, para pai e mãe você pede, mas para irmão, reverendo, é meio complicado você forçar o irmão a fazer alguma coisa, né? Mas foi isso 2 reuniões seguidas. E em setembro de 2018, eu fui pregar em Presidente Epitácio, no aniversário da igreja do reverendo Vilmônio, e ele estava lá. Quando ele me encontrou, ele falou assim: "Pastor Jefão", eu falei: já sei, você me ama, está contente que eu vou para o seminário, e você tem uma irmã que tem 2 apartamentos e uma casa, e ela vai alugar um para mim. "Ou o senhor é profeta, ela está aqui nessa noite." Eu falei: "Meu Deus do céu, irmão." E realmente ela estava lá, e no final do culto ela falou: "A gente quer alugar para o senhor por toda a força." Só que era muito caro.
Perdão, era muito valioso, né? Todo aluguel em Campinas na verdade, tem um valor, né? Alto. E quando eu contei para ela do seminário, quando eu contei para ela, na verdade, dos recursos que eu tinha, ela fez um valor assim, irmãos, que eu não pago, para você ter uma ideia, o nosso condomínio lá é quase R$1.000. Eu não pago condomínio, desde que eu estou lá. Então, em tese, né? Em tese não, em verdade, ela oferta na minha vida no mínimo R$1.000 por mês, todo mês, deixando eu morar lá no apartamento dela. Essa é a nossa vista da sacada para a Avenida Moraes Salles. Essa é a vista da lavanderia. Eu queria pegar uma outra foto, que agora tem um prédio, aí onde está esse campo limpo, já tem um prédio desde que a gente foi morar lá. E agora o nosso trabalho. A gente está trabalhando em Itu, 65 quilômetros de Campinas. Como é que a Deda trabalha? A Deda é uma guerreira, minha esposa, olha. A Deda sai de manhã, irmãos, cedo. Não raiou o dia ainda. Gígio, sai para mim aqui, Gígio, por favor. Eu com a mão só não vou conseguir, perdão. A Deda sai de manhã e ela vai até uma empresa que vende álcool, né? Uma empresa química. E ela enche o nosso carro com várias caixas de álcool. Galões, assim, pesados. E ela volta de noite, assim, rosada, assim, sabe? De carregar os álcools e entregar no condomínio. E ela vende também óleos essenciais e os aromatizantes dela. Como com o isolamento fechou os aromatizantes, então o álcool em gel, na verdade, que tem nos ajudado muito agora no final desses tempos aí, no final desses dias. Obrigado, Gígio. Então, assim, eu tenho que louvar a Deus demais pela minha esposa, porque ela é fera. Grazi, por favor. Muito bem, a Deda vende álcool, aromatizantes, óleo essencial e, né, várias outras coisas. E eu leciono na UMP do Jardim Aeroporto em Itu. Essa galera aí é a minha classe de jovens, temos lá aproximadamente 20 jovens. Aí a gente está fazendo uma visita. No isolamento, a gente batia no portão da casa, cantava o hino, lia uma palavra. Próxima foto, Grazi, por favor. E também esse é o nosso último evento agora no Dia dos Namorados, né? Pessoal de máscara, todo mundo isolado. Foi o primeiro evento presencial que a gente fez depois do tempo. Essa classe próxima aqui, a Grazi está mostrando, já é a classe de adolescentes que a Deda leciona. A Deda leciona para adolescentes. Também houve agora uma classe nova de juniores, né? Que foi formada, e de crianças que a gente também colaborou bastante. Fora isso, irmãos, eu prego na igreja uma vez por mês e eu sou responsável por toda a parte de transmissão, né? Dos cultos. Hoje de manhã, por exemplo, está tendo Zoom, como eu estou aqui, tem uma outra pessoa me substituindo, né? E toda a parte de mídias também na internet, como a página da igreja. Esse projeto chama-se Projeto Atitude, é muito legal. A gente alcançou 2.000 alunos desde 2019. A gente vai no colégio e prega o evangelho durante 5 dias. Como é que você prega o evangelho num colégio público, né? Haja visto, o nosso estado é laico e o Ministério da Educação é bem rígido em relação a isso. A gente faz palestras com respeito à saúde, emoção, futuro. E no último dia a gente faz um dia especial, onde a gente fala sobre a importância da nossa vida, não somente aqui, mas no porvir. E a gente sempre tá junto, né, para fazer essa parte. Aí é uma outra visão, né, desse colégio que a gente foi em Itu, um colégio grandão. Só aí tinha mais de 500 alunos. E, finalmente, suas orações, porque eu gostaria que você pudesse estar orando por nós. Vamos lá. Você está vendo uma foto de 2019, meu primeiro ano de seminário, tem minha mãe. A gente estava ali em Garuva, Santa Catarina, onde faz 4 graus. Imagine você agora nesse frio. A gente está na Verdureira. Aí nós temos mais uma foto agora, Grazi. A próxima, essa é do ano passado. Então, essa é a dona Zildinha agora com 76 anos. Né? Agora, em 2021, ela está com 77. Então, assim, a mamãe, já esse ano, ela não foi mais na Verdureira com a gente. Ela não vai mais no mercado. Ela vendeu, na verdade, o Fiat Uno velhinho que ela tinha. Ela não sai mais de casa, ela está proibida pelos médicos, ela tem 4 aneurismas. Então, se você puder lembrar de orar pela minha mãe, nessa última foto já está, né, a mãe da Deda também, do lado da minha mãe, meu filho Andrei Lucas e minhas cunhadas, a Daiane e a Isabela. A Daiane está com câncer, ela está passando por um tratamento bem complicado também. Então, assim, a nossa oração é pela nossa família. Próxima foto, Grazi, por gentileza. Esse foi um presente que eu ganhei agora em Joinville, quando eu estava pregando o evangelho no último final de semana, porque o meu irmão Júnior, ele está nessa foto do meu lado esquerdo ali, né, junto com a sua esposa. O Júnior, ele leva o nome do meu pai, Olívio Pereira Júnior, e o Júnior nunca tinha ido numa igreja evangélica. E ele nunca tinha visto eu pregar o evangelho.
desde que eu me converti em 94. Então, assim, foi muito precioso para mim poder pregar o evangelho tendo meu irmão ali presente, né? Então, se você lembrar de orar pela nossa família, irmãos, porque a gente em Campinas, a gente está meio preso, né? A gente não consegue sair de lá. Grazi. E, finalmente, além da nossa família, está faltando aí 493 dias para terminar, na verdade, o nosso curso. Não que eu esteja com pressa, irmãos. Aleluia. Mas a gente sabe muito bem que quem está sentado, né, na academia aprendendo, ele quer estar na seara, visitando, pregando, evangelizando. E quem está evangelizando, pregando, visitando, ele sabe da necessidade de aprender mais a palavra de Deus. Então, nós estamos aí pouco menos de 500 dias para poder, na verdade, terminar nosso curso, e são nossas orações. Se você tiver qualquer outra pergunta, eu estou aqui, né, hoje de manhã e de noite. Vamos retornar para João. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20, fique com ela aberta se possível. Quero tratar com você de algumas coisas importantes aqui. Vamos lá? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio uma pessoa muito especial. Quem sabe, para mim e para você, a pessoa mais especial da nossa história. E pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, desde meados aí de 2020, quem sabe um pouco antes, um pouco depois, nós temos vivido uma nova realidade. É proibido para mim e para você que a gente dê aquele abraço apertado. É proibido para mim e para você que a gente fique, na verdade, em um grupo, né, maior, o famoso aglomero, né? Não nos é permitido essas coisas. É proibido para mim e para você, por exemplo, chorarmos juntos e colocar a cabeça no ombro e orar um pelo outro. É proibido para mim e para você, às vezes, visitar uma pessoa que tenha um maior risco. Um avô, uma avó, alguém, você fala assim, puxa, né? Por exemplo, eu, toda vez que penso em visitar minha mãe, uma vez por ano, eu digo assim, Senhor, como é que faz, né? Com esse negócio agora de isolamento, de vacina. A última vez que a gente visitou mamãe, no ano passado, por exemplo, quando a gente estava no ápice, né, dessa mudança toda, nós ficamos 15 dias dentro de casa, eu, a Déda, a Laura, a Victória, sem ter contato com ninguém, para depois viajarmos de Campinas direto até Garuva, Santa Catarina, sem parar em posto de gasolina, sem parar em nada. A gente fez uma oração, né? Falou, Senhor, né? Nada de banheiro, nada de sede, nada de nada, até chegar na minha mãe para que não haja nenhum perigo, né? Porque não havia ainda a questão da vacinação, não havia ainda nada disso, né? E o meu maior temor era o quê? Não visitei minha mãe. Visitei minha mãe, ficou doente e morreu. O crente matou a mãe dele porque visitou, né? Essa é a fala. Mas graças a Deus o Senhor guardou mamãe, agora ela já está imunizada também. Mas nós temos vivido de que maneira desde então? Igual o texto fala aqui, trancadas as portas da casa com medo. Diferente, irmãos? Não, né? Com medo. Quem aqui já não perdeu alguém que ama durante esse tempo? Quem aqui já não perdeu um amigo querido? Quem aqui já não ficou com medo de que o próximo fosse o seu nome na lista? Quem aqui já não se sentiu, sabe assim, incapaz? Incapaz. Eu me lembro de uma oportunidade que nós evangelizamos em Pariquera-Sul, no interior de São Paulo, uma favela. Uma favela. Era um morro, então nós tínhamos 3 vias, a via da direita, da esquerda e a subida do morro, assim. E ninguém queria subir o morro porque era muito perigoso. E eu era mais jovem, né? Era mais assim, intrépido, né? Na verdade eu queria aparecer. Eu falei, a gente vai subir o morro. Aí eu olhei para minha equipe e falei, vamos subir o morro, vamos subir o morro, vamos subir o morro. A gente subiu o morro. E tinham 3 tipos de casa. Uma casa onde nitidamente cabia 2 pessoas, 3. Uma casa um pouco maior, 40, 50 metros quadrados. E uma casa boa. Eram esses 3 tipos de casa que havia naquele loteamento, naquele morro, naquela favela. A casa menor, irmãos, era assim, triste. Porque eu ficava imaginando, a pessoa entra, ela já está saindo, né? E a gente foi visitar, batia palmas, oi, tudo bem, somos missionários. Santa Catarina, a gente está aqui pregando o evangelho, queria ler um texto da palavra para você. Oi, tudo bem? E teve uma casa que a gente bateu, e veio 2 crianças pequenas assim, escorrendo o nariz,
uma senhora com o olho roxo e um adolescente atrás. E eu falei assim, olha, a gente está aqui. Ah, vocês não querem entrar um pouco? Aí eu olhei para a equipe, uma equipe de 4, vamos entrar, vamos. A gente entrou na casa. Quando eu entrei na casa, eu olhei à direita, o banheiro dela não havia porta, e no banheiro havia uma pilha de roupas, e a parede toda verde, assim, de musgo. E eu olhei as crianças, eu falei, senhora, as crianças estão doentes? Eu acho que elas estão com pneumonia. A gente tem que levar no hospital, mas não tem como. Aí eu olhei a casa bem assim, sabe, necessitada. Eu falei assim, a senhora tem alimento aqui? Não, a gente está precisando de alimento também. Eu falei, a senhora sofreu algum acidente? A senhora sofreu um tombo? Não, meu marido me bateu ontem. E eu me senti, naquele dia, totalmente incapaz. Por quê? Porque eu possuía a solução para aquela casa, a solução para aquelas vidas, que é Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, haviam outras necessidades que eu não possuía. Eu não tinha alimento, não tinha comigo uma cesta básica. Eu não tinha comigo um carro que pudesse levar as crianças para um posto de saúde. Eu não tinha essas coisas. E eu falei, Senhor... E eu abri a Escritura, eu lembro que a gente orou com eles, eu lembro que o adolescente entregou a vida para Jesus, falou, não, olha, eu quero esse Jesus aqui. E a gente saiu de lá feliz, mas ao mesmo tempo eu falei, Senhor, como é que faz para voltar ali, Senhor, e mudar aquela vida? E às vezes a gente tem vivido isso em nossos dias. Hoje, irmãos, quando vemos os nossos queridos à mercê dessa enfermidade, à mercê dessa pandemia. E o que nós temos feito então? Nós temos trancado as portas. E alguém tem dito assim, Taguchi, sei que você casou, vou visitar a sua casa nova agora. Não, chefão, agora não, espera aí, estou em lua de mel. Segura aí, dá um tempinho aí. Você vem aqui, deixa passar essa é a frase, deixa passar esse momento. As portas estão trancadas. E ao mesmo tempo que as portas físicas, sólidas, de madeira, estão trancadas, as portas do nosso coração começam a ser trancadas também, irmãos. Isso é um problema muito sério. Porque eu não sei mais o que é um abraço. Eu peço perdão, irmãos, eu grudei Samuel Alencar ali na entrada ali. Não consegui, Sam, perdão. Às vezes a gente se acostuma com algumas coisas e a ausência faz com que você veja o real valor. Nós estamos acostumados com nossos assentos confortáveis, com nossa igreja climatizada, com nossa igreja central, acessível, segura. Chuva, vento, frio, calor, nada disso importa, porque estamos aqui seguros com Jesus. Mas quando isso, na verdade, nos é retirado... Porque, irmãos, em 2019, quando eu saí daqui, até 2019, quem era eu? O pastor Jefão. Eu saí ali na rua, o pastor Jefão. Eu chegava no sucão do seu Rubens, o pastor Jefão. Quando eu cheguei em Campinas, reverendo Durval, e aí o calouro chegou. Mais um menino. Agora não tem mais pastor Jefão. É o seminarista Jefferson Pereira, que vai aprender como todo mundo. E os nossos corações se veem trancados quando a gente começa a esquecer de como é bom abraçar o meu irmão, de como é bom estar em comunhão. Quão bom e quão suave é, irmãos, que sejamos o quê? Unidos os irmãos em comunhão. Então, a primeira lição desse texto para mim e para você é que você não tranque as portas do seu coração, que você não tranque a sua vida por causa dessa realidade que estamos vivendo temporariamente em nome de Jesus. Porque muitas vozes têm falado assim, agora essa vacina, que é 2 doses, vai se tornar anual, é igual a vacina da gripe. Não, agora esse negócio nunca mais vai mudar. Não, agora nunca mais vai voltar ao que era antes, agora é o novo normal. Não tranque as portas do seu coração. Não negocie os seus valores. Não negocie a sua fé. Porque o texto fala assim, ao cair da tarde daquele dia. E nós temos um problema muito sério como cristãos com o tempo. Pode notar, irmão, sejamos sinceros. Eu e você, portas fechadas, lá no nosso quarto, o Senhor nos vê, a gente vê o Senhor. Não precisa de máscaras para ninguém. Nós somos problemáticos com o tempo. A gente fala, Senhor, até quando?
É só você ter qualquer parente, qualquer amigo em uma UTI passando um cortado. Você fala, Senhor, até quando, Senhor? Devolve, traz de volta, tira de lá, manda para o quarto, manda para casa. É só você ter qualquer situação em relação a isso tudo que está acontecendo, que te traz medo, que te traz pavor, que você tem um problema sério com o tempo. E você pergunta o que então? Senhor, por que, Senhor? Por que tudo isso? Se o Senhor não vai agir? O Senhor não é Deus? O Senhor esqueceu de nós? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos não eram os conhecidos, não eram só, na verdade, os colegas, não era só uma pessoa que havia passado perto de Jesus, é os discípulos. Eu e você somos discípulos de Cristo. Então não tenha vergonha por ter tido medo, porque antes de nós, outras pessoas mais importantes e mais próximas de Cristo já tiveram. Mas você tem que entender uma coisa: o Senhor não nos deu espírito de medo. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo de número 1, versículo número 7. O texto projetado diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ok, Paulo, ele não tem dado espírito de covardia nem de medo. Então do que ele deu? Mas de poder, de amor, de moderação. E a moderação nesses dias é muito importante, irmãos, porque ao mesmo tempo que eu quero abraçar, eu sei que eu não posso. A moderação desses dias é muito importante, que ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso ficar em isolamento, eu sei que eu preciso estar presente na vida do meu irmão de alguma maneira. A moderação desses dias é muito importante, porque o fruto do Espírito Santo, ele é composto também do quê? Temperança. Nem 8, nem 80, temperança. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos, como eu e como você, pessoas que andaram com Jesus, conheceram Jesus, aprenderam de Jesus. O que aconteceu então? Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tem uma coisa chamada paz, que eu e você nós temos oferecido aos nossos irmãos desde que nos tornamos cristãos. Quando você cumprimenta alguém, como você cumprimenta na igreja? Graça e paz. Paz do Senhor. Paz seja convosco. Pessoal que gosta mais aí da tradição judaica, né? Quase um cristão judaizante, shalom, né? Mas geralmente você fala sobre o quê? Sobre paz. Agora você vai sair daqui, desse lugar. Alguns têm já o seu alimento pronto em casa, a esposa já preparou. Alguns maridos românticos disseram assim: não, amor, domingo não vai para a cozinha. Vou passar ali no delivery e vou comprar uma comida boa, comprar um frango assado, comprar um escondidinho de costela. Não é terrível, irmãos, quando na escola dominical o cara começa a falar de comida e você ainda está longe do, né? Você fala assim: não tomei café direito. Mas eu quero perguntar para você: onde é que eu e você podemos comprar paz? No momento de medo, no momento de portas trancadas, em um momento quase de desespero, onde é que eu e você podemos comprar paz? Você sabe não? Abra Isaías, por favor, Isaías. Quero mostrar para você. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. E versículo de número 2 e 3, Rafa. 55, 1 a 3. Presta atenção nesse texto, irmãos. A todos vós,
os que tendes sede, vinde às águas. Quantos, Jefferson? Todos. Todos quantos? Todos os que têm sede. Venham onde? Vinde às águas. Qual é o requerimento? Qual é o requisito para vir às águas? Vós que não tendes dinheiro. Que não tendes dinheiro. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque o que o Senhor te oferece já foi pago. O que o Senhor te oferece já foi comprado na cruz do Calvário pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O texto continua com uma advertência do profeta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E ele diz: ouvi-me atentamente nessa manhã, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. De que maneira, Jefferson? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Um salto lá no versículo 6, por favor, Rafa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Em João, no capítulo número 20, como estamos estudando, quando Jesus se põe no meio deles e fala: paz seja convosco, talvez você diga assim: Jeff, mas era diferente, né, Jeff? Jeff, ali, quem está ali é só a prateleira de cima. João, Pedro, só gente que não tem os problemas que nós temos. Não, irmãos. Eles têm um sério problema que está sendo tratado desde o início do capítulo 20, que é o fato deles perderem Jesus Cristo, o Messias haver morrido, o fato deles verem a esperança deles ser espancada, ser crucificada. Talvez eu e você, a gente diga assim: olha, os nossos problemas são diferentes. Por exemplo, 84% de aumento no óleo de soja. 84% de aumento no óleo de soja, 60% no etanol, 50% no peito de frango, 46% no arroz, 42% na gasolina, 41% no diesel. Para vir para cá, irmãos, cada pedágio que a gente passa, a gente faz uma oração: Senhor, misericórdia. Talvez seja o fato de que, às vezes, a gente antes olhava para o lado esquerdo do cardápio, o que a gente gostaria. Agora a gente olha para o lado direito do cardápio. Deixa eu ver quanto custa aqui. Mas quando Jesus se faz no nosso meio, quando Jesus entra na minha e na sua casa, nós temos certeza daquilo que ele fala. Preste atenção, irmãos. João 14, 1-4 fala assim: não se turbe o vosso coração. João 14, 1-4. Mas credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O vou preparar-vos lugar é importante na escola dominical, para que eu e você entendamos que, ainda que ao cair da tarde, ainda nesse tempo que estamos vivendo agora, aqui agora, 2021, não é o nosso tempo nem o nosso lugar. O nosso tempo será ao lado do Senhor. O nosso lugar será do lado do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. As armas da nossa milícia não são desse mundo. Nós fomos enviados para cá como missionários, como proclamadores, embaixadores de Cristo. Por isso que a nossa conversa é diferente. Por isso que, ainda que ao cair da tarde, portas trancadas, quando alguém conversa conosco, a nossa fala é de um evangelho de reconciliação. A nossa voz é de uma voz de esperança. A nossa fala é de um Deus que tem total e pleno controle sobre todas as coisas. Porque o meu coração não se turba, eu creio que Ele foi me preparar lugar.
E além de me preparar lugar, versículo 3 fala assim: e quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo 4, importantíssimo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ok, eu sei o caminho. O caminho é a palavra do Senhor. Ok, eu sei o caminho. Que no domingo, dia santo do Senhor, todas as minhas atividades, elas convergem. Todas as minhas atividades são direcionadas para glorificar o nome de Deus. Mas eu vi você caminhando outro dia, Jeff, bem cedo no domingo. Sim, enquanto eu caminhava, fazia meu devocional. E repetia na minha mente as promessas do Senhor. E falava com ele: Senhor, hoje vai ser um dia incrível, hein? Eu e o Senhor vamos passar um dia maravilhoso. O Senhor já abençoou desde já o pregador da noite. Abençoou o professor da parte matutina. Nesse dia santo do Senhor, nós precisamos do quê? João 14, 27. Deixo-vos a paz. João 14, 27. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. Porque quando você sair daqui, marido romântico, que Deus te use, amém? Você for comprar o almoço para sua esposa, você vai escolher o melhor para ela e para você. Você vai ali investir no seu casamento, você vai ali investir no sorriso da sua amada, no deleite, no prazer de estar podendo comer aquele alimento. Mas você paga um preço. Mas a paz do meu Senhor que Ele me dá, Ele não me dá como dá o mundo. Ele me dá gratuitamente. Gratuitamente. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que ele fala no versículo 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 16, 22, um último versículo, eu volto para o nosso texto. Assim também agora vós tendes tristeza. Eu sei que você passa por tristezas. Eu sei que a nossa vida não é uma vida de hipocrisia. Alô? A nossa vida, ela não é de hipocrisia. Eu tenho um costume. Não precisa ser o seu costume. Eu tenho um costume. Diácono Eduardo me encontra e fala assim: Jefão, graça e paz, tudo bem? E eu respondo para ele: tudo na graça, Du. Mas está tudo bem? Tudo na graça. Por quê? Porque o Senhor falou assim: a minha graça te basta. Está com problema? A minha graça te basta. Está triste? A minha graça te basta. E eu me escondo na graça. Porque se eu não me escondesse na graça, eu seria o que então? Escravo da desgraça. Eu me escondo na graça de Deus. Eu me escondo naquilo que o Senhor me deu. Sei que vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração então se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Para os discípulos, provavelmente é esse texto de João 20. Quando o que aconteceu? Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mas eu e você, nós não vimos a Jesus. Quando foi que você viu Jesus? Você viu Jesus numa bondade, numa misericórdia, numa graça que talvez o irmão seu tenha feito. Quando é que você viu Jesus? Você viu Jesus na resposta de uma oração. Quando uma mãe pedia por uma criança e agora ela corre alegremente dentro da casa brincando com aquela família. Quando é que você viu Jesus? Você viu Jesus quando uma enfermidade lhe acometia, você orou e você foi curado milagrosamente. Você falou: Senhor, eu vejo a tua graça sobre mim, eu vejo o teu poder sobre mim. Mas pessoalmente, fora uma teofania, você não viu, irmãos. Quando nós veremos? Apocalipse 1:7, que diz? Vamos ver se eu acerto de memória. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quando o meu Senhor e o teu Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador, meu Redentor voltar, nós o veremos. Nós o veremos, irmãos. Nós o veremos e nós seremos transformados, finalmente. Nosso corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível e nós estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque Ele prometeu.
Por que você não desespera? Por que mesmo, às vezes, com medo e portas trancadas, você não cai em desespero? Por que você não põe fim à sua vida? Por que você, na verdade, não escolhe um outro caminho? Por que você não abandona a fé? Porque você confia na promessa do Senhor que te oferece paz. Paz seja convosco. Por isso, o versículo 21 fala: Jesus então disse outra vez: paz seja convosco. E agora vem uma missão para mim e para você, uma missão importantíssima. Uma missão que não pode ser negociada. Uma missão que não é uma opção. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Mas preste muita atenção. Quiser à tarde fazer um estudo indutivo mais profundo, dá uma corrida ali em Filipenses, capítulo 1, capítulo 2. Dá uma olhada nisso aqui que o Senhor está te falando. Assim como o Pai me enviou. Como é que veio Jesus para essa terra? Ah, claro, todos nós sabemos. Ele nasceu em um palácio de ouro. Ele nasceu em um berço cravejado de pedras preciosas. Não. Não havia lugar para Maria e José. Um lugar emprestado, uma estrebaria. Ali uma manjedoura e um parto. Quem são os primeiros a contemplarem o Messias? Os reis, pelo sinal da estrela, e os humildes pastores, que foram avisados pelos anjos. Quem são os primeiros evangelistas? São esses pastores a quem ninguém dá crédito, que saem correndo dizendo: o Messias chegou, a promessa foi cumprida. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que aconteceu com Jesus agora? Ele cresce, nasce como uma criança normal, cresce como um adolescente, quem sabe, com desafios, com questões. A gente vai ver ali na época da Páscoa, Maria e José esquecendo Jesus para trás, retornam na comitiva, não encontram, o encontram então no templo, respondendo perguntas difíceis. Meu filho, por que você fez isso? Maria pergunta então, ele fala: onde é que você, vou parafrasear o texto, onde é que você acha que eu estava? Onde mais eu estaria? Por isso que às vezes eu fico abismado quando alguém fala assim: você vai de novo na igreja? Mas onde mais eu poderia estar no dia do Senhor? Onde mais eu poderia me esconder nesse tempo de desafios, a não ser na graça do Senhor? Preste atenção, irmãos, porque assim como o Pai enviou a Cristo, Ele nos envia para uma vida de desafios e perseguições. Se você é um cristão e você não é perseguido, preste atenção nisso. Se você é um cristão e você não é perseguido pela sua fé, se não existe algum embate em algum determinado momento, se alguém não te pergunta a razão da tua fé, talvez haja algo de errado com o teu cristianismo. Talvez você não esteja testemunhando como deveria testemunhar. Talvez você não esteja, na verdade, denunciando o erro, denunciando as inverdades. Porque são pequenas igrejas, grandes negócios. Não, isso é mentira. Como assim? Não, eu sou cristão, isso é mentira. A igreja não é um negócio. A igreja é um local de portas abertas, onde se prega o evangelho para a paz naquela cidade, para proclamar uma mensagem de esperança naquele lugar. Todo pastor é vadio, todo pastor é preguiçoso, não trabalha. É uma inverdade? Vou denunciar essa inverdade. Vem comigo, passa um dia comigo, entra no hospital comigo. Eu não tive a oportunidade, nem a honra de fazer uma visita hospitalar com o reverendo Durval, mas permita-me rapidamente aqui compartilhar com os irmãos como eu, quando o obreiro dessa igreja visitava. Irmão X, chegava no irmão X: paz, meu querido, vim orar por você. Senhor, abençoa teu filho, tá? Abri a palavra, tal versículo, estamos orando por você, espero que você se recupere, fica com Deus, precisar de alguma coisa, me liga, estou no celular, amém. Entrei, orei, preguei e saí. Fui um dia com o reverendo Gediael, entrei, tinha 12, fui no irmão X. Pra quê, irmãos? Pastor Gediael parou assim: olá, queridos, todo mundo, os pacientes. Eu falei: não, senhor, não, por favor, os 12 não, os 12 não, os 12 não. Um por um ele foi, um por um. Um por um. E todas as perguntas que eu aprendi no seminário a não fazer, ele fazia: como é que você está? Dói? Dói muito? O que foi? Eu falei: não, pastor, não pergunta essas coisas não. Dói aqui, dói ali. Que a pessoa conta a história, né? Aí alonga, né? Mas qual era a intenção dele?
proclamar paz, proclamar a promessa, proclamar o evangelho de alguém que poderia estar saindo dali e encontrando a Cristo. Se eu e você não formos perseguidos, não fomos pressionados, talvez a nossa pregação ela tenha sido uma pregação fraca. Se eu e você não estivermos fazendo aquilo que o Senhor nos enviou, como o Pai foi enviado, preste atenção, irmãos, isso é muito sério. Jesus está chegando no templo, tem um monte de cambista, um monte de gente vendendo as coisas, usurpando os adoradores. Ele faz um chicote de cordas, ele vira todas as mesas, ele denuncia o erro. Mas preste atenção, ele não bateu em ninguém, ele não espancou ninguém, ele não mandou prender ninguém, ele denunciou o erro. Preste atenção, irmãos, Jesus andava com prostitutas, mas nunca se prostituiu. Maria Madalena, Maria que tinha 7 demônios, e aí vai uma turma, né? Jesus andava com cobradores de impostos, mas nunca usurpou ninguém. Está ele e Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, olha, tem o IPVA, tem o IPTU, tem um monte de imposto para pagar aqui, como é que vai funcionar? Parafraseando o texto aqui, amém? Aí ele fala assim: olha, mas como é que vai cobrar o imposto de quem é filho da casa, de quem é da nação? É justo? Não, não é justo, mas olha, vamos fazer o seguinte, não vamos discutir. Pega a tua varinha de pescar, vai ali, pesca o peixe, abre a boca dele, tem uma moeda valiosa, paga o meu e o teu. Pedrão foi lá, buscou. O que significa isso, irmãos? De um modo assim bem simples, quem sabe até esdrúxulo, me perdoe por isso, o meu Deus tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que tem dinheiro até na boca de peixe. O que eu e você precisamos fazer? Confiar e trabalhar. Confiar e agir. O Jefão falou na escola dominical que Jesus tem dinheiro em boca de peixe. Eu quero comprar uma tainha para ver quantas moedas vem. Não, irmão, não falei isso. Não falei isso. Falei que você não precisa se desesperar diante das necessidades. Você precisa confiar no Deus que diz: paz seja convosco. E havendo dito isso, versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Presta atenção, o Senhor está soprando e lhe dando uma parte, uma porção do Espírito Santo. E para mim e para você, irmãos tradicionais, talvez isso seja muito perigoso, falarmos sobre o Espírito Santo, sobre o sopro do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, mas não, muito pelo contrário. João Calvino, grande reformador, escreveu 80% dos seus escritos sobre o Espírito Santo. E eu e você somos templo do Espírito Santo. Bons presbiterianos, crentes em Cristo Jesus, que acreditam no Deus Trino, Espírito Santo. Eu te convido a abrir em Atos, capítulo de número 1, texto conhecidíssimo, se não de cor de muitos de nós. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder. Poder. Não diz ali, você vai comprar poder. Não diz ali, você vai emprestar poder. Não diz ali, você vai barganhar poder. Você vai receber poder porque é um presente, uma dádiva dada pelo Senhor sobre nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ok, mas para que eu preciso desse poder? E sereis minhas testemunhas, tanto em Presidente Prudente, quanto em Presidente Epitácio, quanto em Campinas, quanto no estado de São Paulo e até os confins do Brasil e do mundo. Parafraseando isso aqui, irmãos. A começar da minha casa, a começar da minha residência, a começar da minha família. Pastoreio a minha família, prego para minha esposa, prego para os meus filhos, prego para mim mesmo, prego aos cristãos, prego aos não cristãos, prego a vinda de um Cristo iminente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Iminente, breve virá, breve voltará. Faça seus planos, tenha seus propósitos, mas tenha em mente que o Senhor está voltando.
esse poder me faz melhor do que os outros? Não. Mas faz capacitado para abrir minha boca e ter uma conversa diferente da falsa narrativa dita aí fora. Qual é a falsa narrativa, Jeff? Ah, não, isso aí é o fim do mundo. Ah, isso aí, rapaz, a China fez isso aí para matar todo mundo. Ah, isso aí é uma bomba que não sei o quê, que faz parte não sei do quê, de uma... Irmãos, não sei quem fez, não sei quem produziu, não sei quem lançou, não sei como chegou aqui. O que você sabe, Jefferson? Que no mais altos céus há um trono e sobre esse trono o meu Deus está sentado. E porque ele está assentado, eu volto no versículo 6 desse capítulo, fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? O problema do tempo. 7. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Deus tem autoridade sobre o tempo, Deus tem autoridade sobre as épocas, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E não me compete ficar barganhando com Deus, pressionando seu Senhor, até quando, Senhor? Mas você vai ter poder, para quê? Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus então o quê? Elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Isso é importante para mim e para você nessa manhã, irmãos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que é que estáis olhando para os céus, para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Para onde você está olhando? Onde estão seus olhos? Isso é sério, irmãos. Tem a Netflix, tem a Disney Plus, tem a HBO, tem a Sky, tem a Folha de São Paulo, tem o Estado de São Paulo, tem a Gazeta Mercantil, tem. Onde é que são os seus olhos? Eu digo isso, irmãos, porque mais do que nunca, nós seminaristas, nós temos discutido entre nós, em oração, em temor e tremor, como é difícil manter uma vida devocional, ler a palavra de Deus diariamente, estando ali, empreendendo um seminário. Mesmo que seja nosso dever estudar a palavra, são tantos livros, são tantas leituras, que você se perde. Irmão, só de um professor eu tive quase 3 mil páginas nesse semestre que passou. É página para chuchu, irmão. Mas você não pode tirar os seus olhos daqui, dessa palavra. E outra coisa importante, já concluindo essa aula dessa manhã, você não pode escolher as partes boas e desprezar as partes desafiadoras. Quais são as partes desafiadoras, Jefferson? Romanos 8:28 para mim, Rafa, por favor. Parte desafiadora nesses dias que estamos vivendo. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Misericórdia, Senhor. Mas eu te amo, mas... Vou dar um exemplo e me encaminho para a conclusão. O meu tio saiu de bicicleta. Estava vindo para casa. Meio do mato, meio da roça, lá perto de minha mãe, teve um mal súbito. Caiu da bicicleta. Por volta das 9, 10 da noite. Caiu no mato assim, né? Porque lá é área agrícola, caiu no mato. E as pernas ficaram para fora e uma roda da bicicleta rodando. E ele não conseguia se mexer nem chamar ninguém. Lá todos moram longe. E aí começou a chover. E ele passou a noite toda na chuva, sem conseguir se mover, sem conseguir chamar ninguém. E pela manhã passou um agricultor, indo para a roça com sua enxada. Olhou a perna, voltou para casa, pediu ajuda, chamaram o SAMU foi lá, buscou. Aí quando pegou no corpo, tá vivo, rapaz. Levaram então para o posto de saúde. Chegou no posto de saúde, colocaram ele num cantinho, estava lá molhado, com frio. Viram nas suas coisas no celular, o bombeiro pegou o celular, toca o telefone, toca o celular. O chefe do meu tio, caseiro da fazenda que ele cuida. Alô, Varde. O nome do meu tio é Vardevino. É assim mesmo, Vardevino.
Alô, Vade? Não, não, aqui é o bombeiro fulano. Peguei esse celular aqui do indigente. Não, não, indigente não. Ele é meu funcionário. O que aconteceu? Tal coisa. Saiu de Curitiba, lá o chefe da fazenda, foi até Garuva, levou roupa, tirou dali, colocou numa maca, ficou em observação 2 dias. O médico falou assim, ó, tá liberado, pode ir para casa. Aí ele falou assim, mas doutor, eu não mexo os braços nem as pernas. Eu só mexo do pescoço para cima. Sério? Sério? Já falei para todo mundo aqui. Ah, então você tem que ir para Joinville fazer uma tomografia? Isso, senhor, aquele do biscoito assim, né? Ressonância, obrigado, gato, quase, Sil. Ressonância. Foi lá fazer a ressonância. Quando foi fazer a ressonância no hospital, o que aconteceu? Exatamente. Aí ficou 22 dias na UTI. E aí faleceu. E aí alguém fala assim, Jefão, cadê Jesus? Eu digo, no mesmo lugar, na sua santa soberania. Mas Jefão, ele não poderia? Poderia. Mas então, mas ele não quis. Mas isso, quem está falando é o sobrinho que mora longe, não a filha que mora perto. Esse versículo, irmãos, de Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é desafiador para mim e para você. E eu não posso fugir dele. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu e você fomos chamados para viver em um tempo totalmente diferente de qualquer outro tempo, irmãos. Porque nós temos acesso à informação, nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a todas as coisas, menos as respostas que muitos procuram. Se não tivermos o quê? Cristo. Mas quando você tem Cristo, você tem todas as respostas. Porque a sua fé, ela não se baseia em tecnologia. A sua fé, ela não se baseia em fatos temporais. A sua fé se baseia na promessa daquele que voltará. E todo aquele que morreu e crê no Senhor, ressuscitará e terá vida eterna. E todos nós estaremos juntos novamente. Quero encerrar essa aula dessa manhã lembrando você que não tranque as suas portas. Lembrando a você que Jesus, passado 8 dias, João 20:26, estavam outra vez reunidos seus discípulos. Outra vez. E Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Não adianta trancar as portas. O meu Jesus, o seu Jesus, ele não precisa de chave. Ele tem total acesso à nossa vida, à nossa casa. Ele não precisa bater para entrar. Nós temos limitado o Senhor em um texto de Apocalipse, onde fala assim, né? Estou à porta e bato, todo aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, ele comigo. Nós temos limitado esse versículo, a salvação. Esse versículo fala sobre relacionamento. Mas deixa eu te falar, Jesus está entrando na casa aqui, de pessoas com medo. Jesus está entrando em lares aqui, de pessoas que não sabem mais por onde correr. E eu quero convidar você, nesse dia, nessa manhã, a fazer essa mesma oração. Senhor, entra na minha casa. Não é aquela musiquinha que já veio na sua mente. Não é, irmão. Não é aquele hino, não é. É uma oração de verdade, dizendo, Senhor, entra na minha casa. Eu preciso que o Senhor transforme o meu filho. Mas quem sabe, Senhor, para o Senhor transformar o meu filho, essa transformação deve iniciar em mim. Senhor, eu preciso que o Senhor, na verdade, abençoe meu casamento. Mas quem sabe para abençoar meu casamento, papai, precisa começar por mim como bom marido. Mas, Senhor, sabe, no final das contas, a minha oração está sendo errada porque tu não depende de nada. Tu és todo o poder. Se tu quiseres, diz uma só palavra e seremos salvos. Esse é o ponto, irmãos. Quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Que nessa manhã eu e você possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor sabe onde você mora. O Senhor sabe onde você mora. Eu já disse isso aqui nesse púlpito aqui várias vezes. O Senhor sabe onde você mora, o Senhor sabe o que tem na sua geladeira, o Senhor sabe as suas necessidades e Ele te diz nessa manhã, paz seja convosco. Não negocie essa paz. Não negocie essa paz. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra.
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque somos teus discípulos, seguidores de Cristo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia nem de medo, mas de temor, amor e moderação. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque quando o Senhor se coloca no nosso meio, o Senhor demonstra uma ação, um posicionamento, e nós queremos nos posicionar como teus seguidores, atendendo o teu chamado, porque assim como o Pai enviou o Senhor, assim o Senhor nos envia agora com o poder do Espírito Santo. Então nós saímos aqui, Senhor, mas não saímos como entramos. Nós saímos aqui, Senhor, com uma perspectiva nova desses tempos desafiadores. Uma perspectiva que envolve, Senhor, a esperança daquele que acredita na Tua palavra, daquele que é escravo de Cristo, daquele que é temente ao Senhor. Breve o Senhor voltará, breve virá o grande dia, quando nos encontraremos para sempre, Senhor. Por isso, até lá que possamos pregar a Tua palavra e alertar o mundo do pecado, alertar o mundo, Senhor, do juízo, alertar o mundo que o Senhor Deus é amor, mas também é justiça. Então, fica conosco, é o que nós te pedimos. Pai, abençoa aqui cada família, abençoa aqui cada pessoa, Senhor, que tem um amigo, um parente, um conhecido, que tenha passado por essas dificuldades. Nós te louvamos por todos aqueles que foram curados no nosso país, curados através desse mundo, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, todos aqueles que têm se cuidado, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, que as portas do nosso coração não sejam trancadas, que o nosso amor não esfrie, que o nosso temor não se esvá, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja sobre nós, nos conduzindo nesses dias difíceis. Abençoa o reverendo Duval, o conselho dessa igreja, abençoa os adolescentes nesse dia especial para eles, abençoa os jovens, abençoa, Senhor, os mais sábios, idosos, e abençoa as crianças que cresçam em graça e sabedoria. Saímos daqui, Pai, como cartas escritas pela Tua boa mão, para proclamar a glória do Teu Evangelho. Agradecidos por termos nascido em um país livre, onde livremente podemos Te adorar e Te obedecer. Oramos em nome de Jesus, Tua igreja diz amém. Muito obrigado, amados irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus, carente de suas orações. Queridos irmãos, então, logo mais às 19 horas, nós estaremos juntos para cantar louvores ao Senhor, orar e meditar nas Escrituras Bíblicas, no nosso culto vespertino. Todos são bem-vindos. A SAF preparou um mimo especial para os adolescentes. A nossa irmã Sandra Sampaio, presidente da SAF, já entregou a eles. Vamos nos lembrar especialmente hoje dessas ovelhas de Jesus. São tão importantes, são uma grande alegria para nós e para a casa do Senhor. O adolescente, a gente precisa ter paciência com ele. Mas uma coisa eu digo para cada um de nós: vale a pena ter paciência. Vale a pena encontrar o púlpito aqui desarrumado, vale a pena encontrar as cadeiras um pouco tortas, vale a pena encontrar um pouquinho de sujeira ali no hall, porque eles estiveram aqui no sábado até meia-noite juntos, servindo ao Senhor. Vale a pena. Não fique bravo com o adolescente, vou falar baixinho aqui para eles não ouvirem. Não fique bravo com o adolescente quando ele fizer bagunça na igreja. Agradeça a Deus. Diga obrigado, Senhor, pelos nossos adolescentes. Que Deus abençoe você e a sua casa. Forte abraço, você que está aí no seu lar. Nos vemos mais tarde, com a graça de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase.